Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. O lugar se chamava Burnt Rock Hollow. Meu avô costumava mencioná-lo de vez em quando eu era criança. Nunca a história completa, apenas pequenos fragmentos estranhos. Algo sobre uma serra onde as árvores de pau-ferro não caíam. Eu não pensei muito nisso na época. Ele contava muitas histórias assim. Depois que ele faleceu, senti que lhe devia algo. Algo. Ele cresceu a talvez 24 quilômetros dali, em uma casa que não existe mais. Apenas uma pilha de pedras de chaminé e algumas fundações cobertas de mato em terras do condado. Espalhar suas cinzas em Burnt Rock parecia certo, ou pelo menos o tipo de coisa que se deve fazer pela família. O problema é que o lugar não está na maioria dos mapas. Os mais antigos do USGS ainda mostram uma trilha duvidosa vindo do leste, mas as versões recentes a deixam completamente em branco, sem nem mesmo uma estrada de exploração madeireira. Tive que vasculhar fóruns locais estranhos e blogs históricos para encontrar a área geral. Uma postagem deste historiador amador a chamou de geograficamente isolada, ecologicamente incomum e culturalmente sensível. Ele não deu mais detalhes. Provavelmente deveria ter interpretado isso como um sinal para ficar longe, mas, em vez disso, apenas marquei as coordenadas no meu relógio GPS, levei pouca bagagem e peguei a estrada antes do nascer do sol. O asfalto cedeu muito antes de eu chegar ao meu destino. Quando parei, estava em trascalho, depois em terra, depois em algo que mal se qualificava como trilha. Estacionei ao lado de um poste de cerca caído, verifiquei minha mochila novamente e saí para um ar que parecia estranho. Nem frio, nem quente, apenas parado, como um quarto antes de uma tempestade. O início da trilha era quase invisível, apenas uma abertura estreita nas árvores, meio bloqueado por uma placa de metal torta. Nenhum texto, nem mesmo contornos tênues, apenas em branco. Meu telefone perdeu o sinal 3 quilômetros antes de eu sair da estrada vicinal. Então o deixei no porta-luvas e não pensei muito nisso. Olhando para trás, aquele foi o último momento normal de toda a viagem. A primeira parte da trilha parecia qualquer outra caminhada no interior. Algumas árvores caídas, muitos galhos mortos sob os pés, curvas sinuosas que faziam minhas pernas queimarem demais. Cedo passei por 2 riachos secos e uma fogueira que parecia não ter visto uma chama há décadas. O musgo havia engolido a maior parte. Então, as coisas começaram a mudar. Nada repentino, apenas mudanças lentas e sutis que deixaram meu cérebro confuso. As árvores ficaram estranhas primeiro. Não mortas, apenas erradas. Eu não conseguia nomear as espécies. Já fiz uma boa quantidade de trilhas e nunca vi troncos com aquele formato. Curvados, alguns enrolados, como se não conseguissem decidir qual lado era para cima. Muitas delas tinham 2 entalhes esculpidos na casca, na altura dos ombros, sempre voltados para o norte. Era consistente demais para ser natural e não vi nenhuma marca de ferramenta. Sem aparas de casca, sem cavalgada, apenas os cortes. Limpo, antigo. Conforme eu continuava caminhando, as árvores foram ficando mais próximas umas das outras. Eventualmente, a copa bloqueou tanta luz que tive que diminuir a velocidade. Meu GPS dizia que eu ainda estava na trilha, mas
Se havia uma trilha de verdade, eu não conseguia mais vê-la. Sem marcas, sem marcadores, apenas um verde amarronzado fraco por toda parte, como se eu estivesse atravessando o interior de uma garganta. Finalmente, cheguei a uma encosta, onde alguém ou algo havia empilhado degraus de pedra na encosta. Não pedras cortadas, apenas pedras planas, empilhadas umas sobre as outras, como uma ruína antiga. Musgo cobria a maior parte. Desci até o que parecia uma depressão profunda. E no centro encontrei um contorno circular de pedras com cerca de 6 metros de largura. Não havia paredes restantes, nem teto, nem caminho de entrada ou saída, apenas um anel. No meio havia um círculo de ossos de galinha arrancados e dispostos em um formato que parecia deliberado, não decorativo, não ritualístico, apenas proposital. Então ouvi um farfalhar atrás de mim. Não passos, apenas um breve e suave movimento de folhas. Virei-me e gritei. Talvez um caminhante tenha entrado. Talvez alguém daqui. Nenhuma resposta. Esperei. Nada se moveu. Não quero dizer que nenhuma pessoa se moveu. Quero dizer nada. Nenhum vento, nenhum canto de pássaros, nenhum inseto, nem mesmo minha própria respiração parecia normal. Fiquei lá por muito tempo, sem pensar ou me mover, apenas congelado. Eventualmente me forcei a andar de novo, mesmo com as pernas duras e o cérebro gritando para que eu me virasse. Disse a mim mesmo que deixaria cinzas na próxima clareira e encerraria o dia. Foi quando vi a galinha. Ela estava parada na trilha, viva de algum jeito, se é que se pode chamar assim. Suas penas estavam irregulares. Um olho estava nublado. Seu bico abria e fechava como se estivesse tentando fazer barulho, mas não se lembrava como. Andei ao redor dela com cuidado, tentando não assustá-la, mas ela nem se mexeu. Foi quando ouvi a risada. Silenciosa no começo. Não bem atrás de mim, mas perto o suficiente para ouvir. Não parecia humana. Não exatamente. Era seca e oca, como alguém tentando rir sem pulmões. Voltou, mais longa, esticada, como alguém fingindo entender como o riso deveria soar, mas não conseguia entender direito. Virei-me, esperando ver alguém, mas a trilha atrás de mim parecia a mesma que a da frente. Quer dizer, exatamente a mesma, até um nó na madeira. Foi então que percebi que talvez eu não soubesse mais para que direção estava olhando. Comecei a andar mais rápido. A trilha desceu novamente e senti um cheiro forte e metálico, como se você tivesse mergulhado o rosto em moedas velhas. Mais à frente, a trilha se dividia em torno de uma cerca rústica, feita à mão, com galhos descascados e arame enferrujado amarrado com pedaços de tecido. Parte do tecido era de camisas rasgadas. Uma peça parecia ter renda. Atrás dela, pilhas de ossos, alguns grandes demais para serem carnes, outros limpos demais para serem velhos. Não parei para verificar. Virei-me para voltar e vi outra cerca. Esta mais alta, torta, pior. Eu não tinha passado por ela antes, mas de alguma forma eu estava atrás dela agora. A trilha tinha se dobrado sobre mim, ou eu tinha feito uma curva sem perceber. De qualquer forma, eu estava encurralado e foi aí que soube que estava sendo guiado. Tirei a urna da minha bolsa. Imaginei que se aquilo era por causa das cinzas, se aquele lugar ainda se lembrava dele de alguma forma, então talvez fazer o que eu vim fazer me deixasse ir. Desatarrachei a tampa e caminhei em direção a um pequeno pedaço de terreno aberto.
foi quando eu o vi parado entre as árvores, descalço e imundo, roupas rasgadas, pele manchada com algo preto. Sua boca estava aberta como se tivesse esquecido como fechar. Gengivas secas e escuras, dentes rachados, olhos arregalados, sem piscar. Eu congelei. Atrás dele, mais 3 figuras saíram das árvores. Uma caiu de 4, outra segurava algo na boca. Eles não estavam respirando pesadamente. Eles não falavam. Eles nem pareciam curiosos, apenas pacientes. Joguei a urna. Não neles, apenas para longe de mim. Então me virei e corri. Os galhos rasgaram meus braços. Bati no chão com força 2 vezes. Raspei as palmas das mãos. Torci algo no joelho. Eu não me importei. Corri como se não fosse voltar. Atrás de mim, não ouvi gritos ou berros. Apenas passos rápidos e leves. Mais de uma série. Chegando mais perto. Então o apito começou. Não subiu nem desceu, não veio de uma boca. Parecia vento sendo forçado através de um cano oco. Plano, mecânico, repetitivo, não alto, mas entrou na minha cabeça como um sonar. Vi as árvores entalhadas novamente e me virei. Não sabia se estava saindo ou indo mais para dentro, mas 1 minuto depois, vi um brilho de metal. Meu carro. Arranquei na última corrida que me restava. Mergulhei, bati a porta e a tranquei sem nem me sentar direito. Não respirei até o motor ligar. Não parei até chegar aos limites da cidade. Não olhei pelo retrovisor, nem encostei, nem chequei meu celular. Naquela noite, sentei na cama lendo tudo o que pude encontrar sobre a área. Não havia muita coisa. Uma linha ficou na minha cabeça de um antigo arquivo local. As profundezas dos Apalaches prendem as pessoas como as raízes prendem o solo. Silenciosamente, completamente e sem soltar. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. O dia começou comigo dirigindo para o oeste do museu. Só eu e uma pilha de papéis, indo em direção ao que deveria ser uma coleta de artefatos de rotina. Meu cargo, agente de ligação com coleções, fazia com que parecesse oficial. Na verdade, eu era coordenador de logística, conciliando transporte, seguro e agendamento, principalmente trabalho burocrático. Mas esta viagem foi diferente, porque a equipe de entrega enviada pela universidade havia errado o manifesto de carga 2 vezes. Então, eu mesmo estava indo para o local, bem no leste do Kentucky. O arquivo estava armazenado numa estação de pesquisa de uma seção de mineração abandonada, escondida nas profundezas das colinas dos Apalaches. O GPS falhou quilômetros antes da instalação. O prédio era uma estrutura de concreto meio desmoronada, sobre um telhado de metal enferrujado, com trepadeira se infiltrando. Documentos na universidade ainda o chamavam de estação de campo, mas a última equipe profissional havia passado por lá há mais de 5 anos. Eles atribuíram isso a cortes no orçamento e à diminuição do interesse. O Dr. Mandre me encontrou na entrada do local. Baixo, com uma barba grisalha e um blusão desbotado que devia ter décadas. Seu olhar era direto e ele exalava uma espécie de confiança corajosa. Ele disse que se alimentava de feijão enlatado durante as primeiras pesquisas de pós-graduação e os preferia frios. Eu não pedi mais detalhes. Ele alegou conhecer as colinas como os próprios ossos. Imaginei que ele se referia à familiaridade e não uma intuição mística, e não insisti. Abrimos a porta com cadeado. Lá dentro, o ar estava úmido, mas seco o suficiente para pisos de concreto aparente.
Prateleiras de metal subiam até o teto. Caixas de madeira, algumas com manchas de mofo, outras empoeiradas, enfeitavam cada prateleira. Um único tubo fluorescente pendia das vigas, alimentado por um gerador duvidoso que Mandry havia improvisado. Zumbia lá embaixo. A maioria dos itens era inócua. Picaretas, bonecas de tecido, uma borda de tanque carbonizada sugerindo o processamento de metal anterior. Comparei cada uma com um manifesto enquanto Mandry narrava histórias, desventuras no campo, rituais regionais, contos estranhos sobre criaturas que aparentemente podiam imitar pegadas ou a fala humana. Presumi que ele se referia ao folclore. Sorri e anotei as histórias como um toque estilístico. Então notei uma caixa que não havia sido catalogada. Estava embaixo de uma prateleira inclinada nos fundos, cinza opaco e de metal, não de madeira. Grampos grossos com dobradiças por toda parte, um canto amassado e nenhuma costura visível ou borda da tampa. Nenhuma etiqueta, nenhuma identificação de acesso, nada. Parecia fora do lugar. Perguntei sobre isso, Mandry congelou no meio da frase. Sua voz perdeu o calor. Foi escavado perto de South Ridge, em 2009, disse ele baixinho. Originalmente pensava-se que eram detritos industriais, então percebemos que estava enterrado mais fundo, muito fundo, envolto em couro. Eu franzi a testa. Envolto? Perguntei. Ele assentiu, em camadas e costurado, como um euquide, mas mais escuro, revestido de resina, como piche. Minha caneta pairou. Você abriu? Ele suspirou. Não abrimos. Eu pisquei. Por que não? Ele me encarou, olhos azul acinzentados, sem piscar. Nem tudo o que encontramos nos pertence. Senti um arrepio subir pelo meu pescoço, mas mantive a compostura. A calma com que ele disse isso era perturbadora. Mudou o clima. No final da tarde, tínhamos catalogado todo o resto. O plano era carregar a van ao amanhecer. Não havia sinal de celular, nem Wi-Fi. Apenas silêncio quebrado pelo vento através das árvores e o riacho de vigas do telhado se movendo. Mandry disse que tinha caminhado até o antigo leito do riacho. Partes de equipes anteriores tinham acampado lá. Ele não verificava há anos. Sugeriu que eu terminasse a papelada e disse que voltaria em 20 minutos. Assenti e fiquei para trás. Embrulhei os formulários de inscrição, verifiquei 3 vezes os detalhes do seguro e liguei o gerador quando a temperatura caiu. O tempo passou. Depois de uns 35 minutos, comecei a me sentir inquieto. Aos 40 minutos, gritei seu nome. Definitivamente sem eco, sem resposta. Esperei mais 5 minutos antes de pegar minha própria lanterna e seguir a trilha que ele havia tomado. Cerca de 400 metros depois, o caminho se bifurcava. À esquerda, levava ao riacho, bem trilhado e familiar. À direita, subia a colina em direção a uma floresta mais densa. Virei à esquerda, pois parecia ousada. Então, eu a vi. Uma de suas botas, apenas uma, em pé na trilha, com os cadarços amarrados, inclinada para cima, como se alguém tivesse saído dela, mas continuado subindo descalço. Parei, prendi a respiração. Chamei novamente, devagar e firme. Foi então que ouvi uma mudança nas árvores acima de mim. Rápida, pesada, rítmica. 60 centímetros, talvez mais. Não cascos, nem garras. Passos humanos, mas maiores. Apontei a lanterna para as árvores. Galhos farfalharam. Depois, nada.
Não esperei. Voltei rapidamente, examinando constantemente. Quando cheguei ao prédio, a porta que eu havia trancado estava agora aberta. Eu sei que a tranquei. Lá dentro, a luz fluorescente piscava caoticamente. O gerador ainda funcionava, mas com um garguejar estranho. Olhei para a caixa. Ela havia sido retirada da prateleira, girada um pouco. Uma braçadeira se abriu com um estalo. Debaixo dela havia uma mancha preta e espessa, instável. Não sangue fresco, nem ferrugem seca. Eu estava prestes a sair quando ouvi algo arrastando atrás das prateleiras. Um puxão longo e pesado, como alguém arrastando braços de joelhos por um piso de concreto, depois respirando baixo, ofegante, irregular. Quem quer que fosse, eu conseguia ouvir. A 30 centímetros de distância, talvez menos. Eu não discuti. Voltei para a porta e saí. Não bati nada. Apenas cheguei na van. Entrei silenciosamente. Fechei a porta, liguei o motor e entrei no cascalho. Na última curva antes da estrada principal, acendi os faróis altos. Lá estavam eles. 3 figuras na árvore, nuas, cobertas de lama, a pele esticada como couro curado, ombros estreitos, braços longos demais, cabeças inclinadas em ângulos estranhos. Uma parecia sorrir. Não era humana, mas uma versão grotesca de uma. Sem piscar. Nenhum movimento, apenas silhuetas que me encaravam. Parti, tremendo, mas firme. Assim que cheguei à estrada asfaltada, o rádio da van estalou sozinho. Primeiro estática, depois murmurando. Não era inglês. Uma repetição meio grunhida, meio sibilada, de 2 sílabas. Desliguei e não olhei para trás. Não parei a noite toda. Entrei no museu às 6h12. Preenchi um breve relatório. Local incompleto. Recuperação abortada por questões de segurança. Então, pedi demissão. Minha namorada e eu estávamos na metade do caminho em uma dessas viagens de fim de semana, sem roteiro, apenas zigue-zagueando pelos Apalaches, sem muito planejamento. Nem reservamos lugares para ficar. Apenas dormíamos no carro quando necessário ou parávamos em algum motel na beira da estrada se ficasse muito frio. Foi divertido, tipo drifting, café em postos de gasolina, restaurantes suspeitos, estradas secundárias intermináveis. Naquele sábado, no final da tarde, nós 2 estávamos famintos e quase sem fôlego quando avistamos uma estrada lateral que levava até algumas árvores. Não apareceu no GPS dela. Não havia sinal de celular, apenas uma placa de madeira velha pregada torta num poste lascado. Letras vermelhas quase invisíveis. Ray Hollow. Nada mais. Nenhuma seta, nenhuma quilometragem, apenas um nome, como se já devêssemos saber para onde ele levava. Imaginamos que não seria possível chegar tão longe assim em nada. Então, seguimos. A estrada estreitou rapidamente. Árvores se aglomeravam dos 2 lados, altas e próximas, até que começou a parecer que estávamos dirigindo em um túnel feito de galhos. Então, quando eu pensava que provavelmente deveríamos dar meia volta, as árvores se abriram e formaram uma pequena clareira. Bem na beirada ficava esse prédio antigo. Madeira cinza, sem luzes, sem preços de gasolina expostos. Apenas a palavra loja, esculpida em uma viga lascada acima da porta. Havia uma bomba solitária na frente e algumas prateleiras empoeiradas visíveis através das janelas da frente. Nenhuma marca, nenhuma cor, apenas coisas desbotadas pelo sol e um silêncio que parecia completo demais. Paramos.
Minha namorada disse que ia ao banheiro nos fundos. Eu disse que iria correndo pegar comida e água. Lá dentro estava mais frio do que deveria. Nenhum rádio ligado, nenhum zumbido de geladeiras, apenas o rangido da porta de tela se fechando atrás de mim e o som baixo das minhas botas batendo na madeira empenada. O ar tinha aquele cheiro de poeira úmida e mofada, como um sótão úmido que nunca seca completamente. Lembro-me de prender a respiração sem perceber. As prateleiras estavam deformadas sob o peso de alimentos enlatados que há muito tempo não conseguiam mais fingir ser frescos. Sacos de carne seca com rótulos desbotados até ficarem brancos. Passei por um refrigerador cheio de potes de vidro turvos, com coisas flutuando lá dentro que poderiam ter sido picles, ou talvez algo mais ambicioso. Não parecia uma loja. Parecia que alguém tinha acabado de abrir a despensa e decidido começar a cobrar. Eu estava na metade do corredor quando a vi. Ela parecia ter a minha idade, uns 20 e poucos anos. As roupas dela não combinavam, como se tivessem sido escolhidas de décadas diferentes. Um vestido florido desbotado sob uma camisa de flanela, botas grossas e gastas, cabelo longo e emaranhado como se tivesse crescido selvagem. Ela olhou para cima quando passei e me deu um pequeno sorriso neutro, como as pessoas fazem quando estão apenas sendo educadas. Eu sorri de volta sem pensar. Então a vi novamente. Eu estava indo em direção à seção de congelados quando ela apareceu, parada ali em silêncio, como se estivesse esperando. Não toquei em nada, apenas olhou para mim no momento em que virei no corredor. Depois, novamente na prateleira de produtos secos. Mesma coisa, ainda assistindo. Toda vez que eu me mudava para um novo espaço, ela já estava lá. E a cada vez, um homem estava logo atrás dela. Ele era enorme e vestia um casaco pesado sobre o que parecia ser camadas de roupas esfarrapadas, como se estivesse dormindo com elas. Seu rosto estava sujo, a pele áspera e desgastada pelo tempo. Ele nunca olhou diretamente para mim, mas sua cabeça estava inclinada o suficiente para que eu soubesse, tivesse certeza absoluta que ele via tudo. Não sei dizer se ele estava me observando ou a ela, mas ele nunca a deixava fora de seu campo de visão. Tentei fingir que não estava nada mal. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha namorada. Onde você está? Nada. Nenhuma resposta, nenhum balão de digitação. Continuei olhando como se ainda estivesse decidindo entre os lanches, mas parei de olhar para as prateleiras. E então, ela se aproximou. Esse é um bom casaco, ela disse, apontando para minha jaqueta. Sua voz era leve, mas havia algo de ensaiado nela, como se ela estivesse usando aquela mesma fala há muito tempo. Obrigado, eu disse, sendo breve. Você é daqui? Ela perguntou com a cabeça inclinada novamente e o sorriso ainda fraco. Não, eu disse, encontrando seus olhos, mas não os sustentando por muito tempo. Ela se aproximou e vi sujeira acumulada sob suas unhas. A pele dela tinha aquela aparência seca e rachada que aparece quando se fica muito tempo ao ar livre. Nós simplesmente nos instalamos no cume, ela disse. Família inteira, estamos construindo algo. Cultivamos o que comemos, caçamos o que precisamos, sem chefes, sem contas. Vocês se encaixariam. Não respondi imediatamente. Parece que você sabe trabalhar, ela acrescentou. Está tranquilo lá em cima, muito quieto. Ninguém está te incomodando. Você gostaria? Dei uma risada seca. Eu já tenho um emprego. Não é bem assim, ela disse, com a expressão inalterada. Nós mantemos uns aos outros seguros. Ninguém passa fome. Ninguém lhe diz o que fazer. Olhei ao redor novamente. O homem estava agora entre mim e a porta. A única outra pessoa vista, o balconista, estava curvado atrás do balcão, com os olhos fixos no nada, como se estivesse mentalmente em outro lugar,
Ou talvez simplesmente se recusando a se envolver. Sim, não obrigado, eu disse mais firme dessa vez. Ela não piscou. Sammy, desse é o número. Você não precisa decidir nada agora. Basta falar com meu irmão. Eu disse um número falso. Deixei parecer natural, como se já tivesse feito isso umas 100 vezes. Virei-me e caminhei rapidamente em direção à porta. Eu estava a uns 3 metros da liberdade quando ouvi atrás de mim novamente. Eu tentei, ela disse segurando um celular rachado. Não funciona. Talvez eu tenha digitado errado. Eu disse, meu coração estava martelando agora. Ela olhou para baixo. Meu telefone estava na minha mão, desbloqueado. Ela se lançou para frente e agarrou-o antes que eu pudesse impedi-la. Discou um número. Ouvi um toque abafado vindo do bolso do casaco dela. Ela o devolveu sem pestanejar. Agora eu tenho o seu. Nunca mais toque no meu celular, eu disse, pegando-o de volta. Ela não se encolheu, não se desculpou. Apenas ficou ali sorrindo como se nada disso importasse mais. Foi quando minha namorada entrou pela porta dos fundos e juro que seu rosto mudou instantaneamente quando viu o meu. Estamos indo embora, eu disse alto o suficiente para as duas ouvirem. A garota não nos impediu. O homem desapareceu em um dos corredores sem fazer barulho. Entramos no carro e partimos rapidamente, sem falar nada por quilômetros. Só quando estávamos a 30 metros dali, estacionados em frente a um motel velho e decadente, com uma fechadura e um trinco funcionando, ficamos sentados em silêncio por 1 minuto antes de entrar e fechar a porta atrás de nós. À noite, ligamos para o xerife do condado vizinho e contamos o que vimos. O despachante disse que não havia nenhum Rui Hollow nos registros. Talvez tenhamos lido errado a placa. Verifiquei o histórico de localização do meu celular. A última parada marcada foi num posto de gasolina de 2 cidades atrás. Nada apareceu depois disso. Bloqueamos o número, desativamos os serviços de localização e fingimos que tínhamos terminado. Mas no dia seguinte, minha namorada recebeu uma mensagem. Novo número, sem palavras, apenas uma foto. Era eu, do lado de fora da loja, tirada a poucos metros de distância. Eu estava olhando para o meu celular, com a cabeça virada no meio do caminho. Era claro, próximo e intencional. A mensagem dizia: encontrei seu amigo. Ela parece forte. Isso é bom para as colinas. Você deveria vir também. Ela nem tinha terminado de ler quando seu primo mandou uma mensagem do nada. Dei seu número para uma garota que conheci caminhando. Ela disse que mora perto e está começando algo. Contei a ela sobre você e seu namorado. Ligamos imediatamente. Pedimos para ela bloquear o número, apagar a mensagem e, em hipótese alguma, encontrar a garota novamente. Minha supervisora, Jenna, bateu com a mão em um mapa de trilhas e disse: sem check-in da Torre 3 desde segunda-feira. Você é o único nesta semana que conhece esse trecho. Ela falou como se não fosse grande coisa, só mais um item para marcar. Eu não discuti. Aquela torre era minha. Já tinha feito a trilha várias vezes. Ela fica escondida na crista leste, a quase 10 quilômetros de distância. Principalmente subida. Caminhada longa, sim, mas nada de louco. Eu já fazia manutenção sazonal para o escritório do parque há 2 verões. Eu gostava. O silêncio, a repetição, limpar o mato, repintar marcadores de trilha, apertar a tela em cercas velhas. Isso me dava algo sólido para fazer. Algo em que eu podia ver progresso. E eu gostava de ficar sozinho na floresta mais do que a maioria das pessoas. O início da trilha começava com uma inclinação constante, serpenteando por carvalhos e abetos. Minhas botas rangiam raízes e terra seca, como sempre. Depois de um tempo, o corpo simplesmente entrava no ritmo.
Minhas pernas lidavam bem com a inclinação. Cabeça limpa, ritmo firme, aquele tipo de calma física em que você para de pensar em qualquer coisa além dos seus passos. Por volta do segundo quilômetro e meio, a trilha se transformou em curvas mais fechadas. Não tão bem conservada. O tipo de caminho onde as chamas estão desaparecendo e você tem que lembrar dos pontos de referência, em vez de confiar em placas. Eu conhecia essa rota. Sabia quais pedras evitar e onde o musgo ficava escorregadio depois da chuva. Já tinha subido na Torre 3 provavelmente uma dúzia de vezes antes. Nunca tinha visto ninguém lá em cima, o que fazia sentido. Era principalmente para obter dados meteorológicos, não visitantes. Aquela velha torre de sinalização estava lá desde os anos 70. Metade apodrecida, metade aço, empoleirada no cume como um pedaço de sucata de uma era esquecida. A maioria das torres do parque era automatizada agora, mas esta ainda enviava atualizações a cada 30 minutos. Pressão do ar, velocidade do vento, temperatura ambiente. Foi por isso que Jenna me enviou. E a questão é que eu não estava preocupado. Parecia rotina como todo o resto. Mas então a luz mudou. Quando a torre apareceu, surgindo acima da linha das árvores, o dia tinha começado a ficar daquele tipo estranho de cinza que só acontece no fundo da floresta. Ainda não era pôr do sol. O sol ainda estava tecnicamente alto, mas as cavidades estavam imóveis. Imóveis demais. Nenhum canto de pássaro, nenhum farfalhar de folhas, nem mesmo vento. Fiquei ali, com a mão apoiada na coxa, tentando me lembrar da última vez que ouvira algo se mover. Não consegui. Não na última hora. A torre estava desequilibrada, como se tivesse caído para um lado. O telhado estava parcialmente desabado na extremidade norte, lascado para dentro. A escada de metal que subia estava enferrujada. Cada degrau rangia alto o suficiente para me fazer suspirar. Mas ela aguentou. Subi mesmo assim, mais devagar do que o normal. Cada passo, de repente, parecendo alto demais. Quanto mais alto eu subia, mais forte aquela sensação me atingia. Como se eu estivesse sendo observado. Não apenas sozinho, mas vigiado. Eu não queria dizer isso em voz alta. Nem queria pensar na palavra. Mas ela se agarrou a mim durante todo o caminho. No topo, a escotilha da cabine de observação estava meio aberta. Tive que dar um empurrão forte e me espremer para o lado. Meu ombro raspou na borda. O interior estava uma bagunça. O painel solar, geralmente fixado ao lado da janela, tinha sido arrancado e jogado no canto. A tela estava rachada, a moldura dobrada. O rádio de comunicação tinha sido esmagado, não derrubado. Esmagado. Fios arrancados, pedaços de metal espalhados pelo chão. Barras de ração tinham sido abertas e deixadas de fora. Não comidas, apenas amassadas. As embalagens plásticas estavam rasgadas, como se alguém as tivesse rompido às pressas e depois ido embora. E a própria comida apodrecia em pedaços. Sem marcas de mordidas, sem danos de animais, apenas destruída. No canto mais distante, o saco de dormir tinha sido rasgado em tiras, não cortado com uma faca. Parecia que alguém o havia puxado repetidamente, rasgando linhas longas e irregulares no tecido. O enchimento de espuma estava espalhado por toda parte. No centro do chão havia um círculo. Alguém o havia desenhado cuidadosamente, quase obsessivamente. Não giz, não marcador. Algum marrom e descascando. Parecia lama seca, mas não fui verificar. Não queria ter certeza do que poderia ter sido. Olhei fixamente por uns 2 segundos antes de recuar. Sem pressa, apenas firme, quieto. Como se eu não fizesse barulho, nada mais faria. Na base da torre, respirei fundo e examinei a fileira de árvores. A trilha de volta deveria estar livre, descendo em direção ao cruzamento, depois voltando para oeste, até a estrada de serviço. Mas algo estava errado. As árvores pareciam desconhecidas. Não completamente, apenas distantes o suficiente
para parecerem estranhas. Havia um pinheiro do qual não me lembrava, partido ao meio como se um raio tivesse atingido em cheio. E um dos discos de metal da trilha estava torto, torcido para cima, como se alguém o tivesse agarrado e puxado, deixando-o pendurado. Aproximei-me dele, dei um passo e parei. O próximo marcador havia sumido. Apenas um pedaço de casca nua onde havia sido pregado. Andei mais 6 metros. Nada. Andei mais longe. E ainda nada. Eu não estava fora da trilha. Disso eu sabia. Minhas botas estavam em terra familiar, mas os marcadores tinham sumido. Então, eu vi um fio fino esticado entre 2 árvores na altura do peito, quase invisível. Segui com os olhos e vi mais. 3 linhas, cada uma um pouco frouxa, não preparadas para fazer ninguém tropeçar, apenas ali, esperando, penduradas. Havia ossos amarrados na segunda linha, pequenos, talvez um coelho, talvez um pássaro, nada pesado, apenas deliberado. Foi quando me afastei um pouco da trilha, o suficiente para me inclinar morro abaixo, mirando no riacho que desaguava na bacia inferior. Deveria ter sido uma maneira infalível de recuperar a direção. A água leva a algum lugar, mas 20 minutos se passaram e a inclinação não veio. Verifiquei minha bússola. A agulha girou. Não rápido, apenas um giro preguiçoso e contraído, como se não conseguisse se estabilizar. Bati nela, sacudi, esperei. Nada. Foi então que o ar mudou. Não temperatura, não cheiro, mas presença, como se algo tivesse entrado no espaço ao meu redor. Então eu ouvi um único estalo seco, um galho estalando à minha esquerda. Então silêncio. Então outro estalo mais para trás. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Comecei a andar. Não rápido, nem em pânico. Apenas me movendo, controlado. Meu batimento cardíaco permaneceu estável, mas eu conseguia senti-lo nos ouvidos. Não olhei para trás, apenas mantive os olhos fixos à frente. Então vi a forma atrás de um tronco caído, agachada, pele pálida. Não era um veado, nem um urso. Tinha uma cabeça humana, sem cabelo, pescoço longo. E no segundo em que a registrei, ela se abaixou e desapareceu de vista. Não gritei, não disse nada. Apenas continuei andando. Então olhei para cima. 3 deles estavam empolerados nas árvores, sem nenhuma estrutura, apenas agachados nos galhos, altos demais para o conforto. Membros dobrados de maneiras estranhas. Seus braços pendiam mais para baixo do que deveriam. A pele era daquele mesmo cinza claro, manchada com algo escuro. Lama, talvez sim, talvez não. Um deles segurava algo na mão. Parecia úmido e macio, como roupa ou pele. Eles não se moveram. Apenas observaram. Abaixei-me no mato. Mantive-me pequeno. Não corri. Correndo convida à perseguição. Deslizei entre mudas, seguindo estreitas trilhas de veados, mantendo a cabeça baixa e os passos suaves. Não havia canto de pássaros, nem farfalhar de árvores, nada natural restante. Então senti o cheiro. Fumaça, ácida, penetrante, não de madeira, como plástico queimando, talvez nylon, talvez algo pior. Seguia quase sem pensar. Ela me levou a uma clareira pequena, apertada, talvez com 3 metros de largura. No centro, havia uma pilha de equipamentos.
Jaquetas rasgadas, botas queimadas, pedaços de corda carbonizados. Pelo menos 4 mochilas, toda de cores diferentes. Nenhuma parecia nova. Não parei, nem toquei em nada, nem pensei em tentar o rádio novamente. Que sinal? O que quer que tenha derrubado a Torre 3 tinha feito mais do que isso. Continuei. Escolhi sudoeste com base no mais tênue raio de sol entre as árvores e simplesmente me movi. Sem pausas, sem desvios. Depois do que pareceram horas, mas devem ter sido perto de 2, ouvi algo. O motor. Não perto, mas real e estável. Subi uma colina e lá estava. Uma velha estrada de serviço de cascalho, meio coberta de mato. Um caminhão de estacionamento empoeirado estava parado perto de um portão trancado, com o motor ligado, como se o motorista tivesse acabado de estacionar. Lá dentro, um guarda florestal que eu não reconheci me encarava pelo para-brisa. Ele piscou e abaixou a janela. Pensei que você não voltaria antes do pôr do sol, disse, semicerrando os olhos. Entrei sem dizer uma palavra. Ele não perguntou mais nada, apenas dirigiu. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.